Opa, comecei a gravar aqui, que eu dei boa noite para vocês, não tinha gravado a aula. Deixa eu só achar o arquivo aqui. Tá. Estão vendo o meu PDF, né? Sim. Tá. Isso aqui, gente, foi o que a gente já tinha conversado, tá? Mas eu fiz um resuminho ali, só para caso vocês não tenham copiado alguma parte, ou não tenha ficado bem entendido, tá? Esse primeiro aqui, ó, tá numerado, tá? Essa numeração aqui foi dos primeiros exercícios que a gente fez, tá? Mas como a gente conversou, a numeração, tá, vai variar de como eu vou começar a analisar o meu problema, tá? Nesse exercício aqui, era mais interessante eu começar a analisar do dispositivo de expansão, tá? Porque eram os primeiros dados que eu tinha. Então, na entrada do dispositivo de expansão, deixa eu anotar o colega aqui, eu numerei como ponto 1. Luan entrou. Tá? Eu numerei como ponto 1. Na outra aula, a gente viu um exercício que a gente tinha dados de pressão só. Quando eu tenho dados de pressão, em vez de temperaturas, é interessante eu começar pelo compressor, porque é ele que promove uma diferença de temperatura. De Oliveira. Tá? Então, na saída do compressor, que é onde? Né? Na entrada do compressor, desculpa, que é o ponto 3 desse exercício aqui, quando a gente começou lá naquele exercício que eu tinha valores de pressão, era interessante chamar aqui, ó, onde eu botei em azul, de ponto 1, na entrada do compressor, tá? A pontuação ali, os números, sou eu que vou botar, tá? Mas a ordem em que eles se localizam é sempre a mesma, tá? Então, esse aqui eu já tinha feito. Esse aqui eu já tinha feito, tá? Numerado, porque era lá nossos primeiros exercícios. Aí aqui, ó, embaixo eu botei o que a gente tinha conversado aqui, ó. Entrada do dispositivo de expansão. E entre parênteses tem o estado em que o fluido se encontra, tá? Independente de qual número eu chamo. Nesse aqui eu comecei a analisar no dispositivo de expansão, tá? Entrada no dispositivo de expansão, eu sempre vou ter líquido saturado. Depois do dispositivo de expansão, tá? O dispositivo de expansão tá aqui, ó. Aqui em cima é a entrada e aqui embaixo é a saída do dispositivo de expansão. A saída do dispositivo de expansão está conectada aonde? Na entrada do evaporador. Então, o ponto 2, ele é tanto a saída do dispositivo de expansão quanto a entrada do evaporador, tá? Só que todos os pontos vai ser a saída de um e a entrada do outro. Para não complicar, eu analiso sempre. Deixa eu responder o seu Paulo aqui. Não apareceu a solicitação dele para mim aqui. Deixa eu mandar o link de novo aqui. Tem mais gente que não tá conseguindo entrar. Peraí. Mas tá todo mundo aqui. Ó, Sedemias entrou. Falta o Tainã e o seu Paulo que não estão conseguindo entrar. Ele bota de novo, ele não vai nem para esperando aquela espera a professora aceitar aqui, não está nem indo para ali.
O resto conseguiu entrar normal, né? É que como meu layout aqui é diferente do de vocês, quando vocês me mandam, eu não sei o que que é. Ele falou que não consegue... Bom, eu vou tentar mandar um outro convite aqui para ver se a gente consegue. Espera aí um pouquinho. Aqui. Aqui. Foi. Vamos ver se eles conseguem agora entrar na nossa aula aí. Acho que agora vai. Cadê esse povo? Bom, mandei o link ali de novo. Acho que agora eles vão conseguir entrar. Pode ser um problema na conexão deles, porque eu já tenho 20 dentro de aula aqui. Ó, o Douglas está se cuidando bastante. Ele está assistindo a videoaula de máscara. É que ele já pegou o vírus, por isso. Ah, é por isso? Só na aula, professor. Hã? Só na aula ele vai de máscara. É. Pro trabalho, não. Não, pro trabalho não. Tem que ele não vai. Nem vai pro trabalho. Ah, não sei como é que eu resolvo o pessoal ali. Bom. Frescura essa aí, Douglas. Hã? Não deu tempo, cheguei no mercado, cara. Vou tirar agora. Ó, entrou o seu Paulo, conseguiu. Falta o Tainan também, mas acredito que ele vai conseguir agora. Boa noite, seu Paulo. Boa noite. Bom, Quer consegui entrar? agora. Viu? Tá, vamos ver se o Tainan consegue entrar aqui também, que ele tá com problema para entrar. Mas era o meu que estava com problema, era aí. Ele tá ainda também. Não, eu acho que é. Eu acho que era a conexão de vocês. Porque já tem 21 que entraram aqui. Uhum. Olha, Natália, eu vou te dizer uma coisa. Oi. Esses 21 nunca tiveram todos dentro da sala de aula como estão agora. Vice? Apavorados, né? Aham. Ah, é, seu Paulo? Seu Paulo, ó, já chegasse tarde já, então. Zé Fininho. Ô, Paulo, tá atrasando a aula aí, colega da mão. Enquanto Passou pro barbeiro cortar o cabelo aí. o Tainan tá tentando entrar ali, gente, como é que vocês estão essa semana? Quem estava trabalhando vai continuar? Parou? Não, lá continua. Continua? Nós também, continua. Se cuidar agora, né, pessoal? Agora estourou aí de vez. É verdade. Cuidar. Ó, tem alguém me mandando um áudio aqui, peraí. Eu estou agora preparando. Bom, enquanto a reunião do Tainan fica preparada, que ele tá preparando reunião, recém a gente continua aqui. Depois eu reviso com ele, tá? Vou voltar pra colinha ali que eu mandei pra vocês, então, tá? De novo, esse aqui é o ciclo padrão, tá, gente? Ele sempre vai ter essa característica. Sempre vai ter essa curva aqui, tá? Isso aqui é o chamado gráfico pH, tá? A gente não vai conseguir ver, porque aí precisa ser presencial, tá? Existem gráficos chamados gráficos pH que substituem as tabelas, tá? Vou mostrar uma foto aqui para vocês. Espera aí, que eu não tenho nenhum aqui pronto. O que são os gráficos pH?
Deixa eu passar a tela do navegador aqui. Tá. Só para vocês terem uma noção, tá, gente? São gráficos assim, ó. Eles têm o mesmo formato desses que a gente vê, tá? Eu queria um prontinho aqui, não tem. Assim, ó. Só que eles têm todos os valores embutidos, tá? Quando não se tem as tabelas, nós podemos fazer, então, a leitura a partir deste gráfico aqui. É um pouquinho mais chato, mas ele substitui todas as tabelas, tá? Basicamente, tem que riscar ali, sobrepor o sistema que nós temos em cima desse gráfico, tá? Enquanto nas tabelas eu tenho várias tabelas para um fluido, né? Por que várias tabelas? Porque às vezes é mais de uma página. Mas quantas são, na verdade, são sempre duas. Tabelas de saturação e tabelas de superaquecido, tá? Como tem uma variação de temperaturas muito grandes, de 140 até 300, a tabela se estende, né? Então, às vezes, na prática, quando eu quero valores mais ou menos aproximados, é interessante eu usar um gráficozinho desse, porque vai ser uma única página, um único gráfico para cada fluido, né? E, normalmente, um sistema, ele trabalha com um único fluido, né? Na minha planta, eu vou ter um sistema com R134A, R12, R22, tá? Não vou ter mistura de fluidos. Então, eu tenho aquelas folhas ali e consigo desenhar, sobrepor o meu sistema. Qual é o lado positivo? Em uma única folha, eu consigo fazer leituras de entalpias, tá? E pressões. Lado negativo, ele é impreciso, né? Porque eu sobreponho o meu sistema, risco aqui, ó. O que está em vermelho seria o que eu riscaria, tá? E faço a leitura lá embaixo, no rodapé, onde vai ter os valores. Só que é muito impreciso, né, gente? Eu tenho um ponto, risco ele até lá embaixo, né? Eu posso ler 0,55. O colega pode ler 0,58. Quando eu quero apenas dados aproximados, eu posso usar. Quando eu quero dados precisos, eu calculo, tá? Não teria como eu explicar para vocês como desenhar, né? No online tem que ser na prática, porque o desenhar é simples. Eu iria, bota esse ponto, mas todos vocês precisariam ter as folhas em mão para fazer, tá? Então, dependendo de como for a disciplina, se sentir a necessidade de fazer isso, a gente vê uma aula outro dia, tá? Para fazer. Mas o mais preciso e o ideal é isso que eu estou ensinando para vocês, a partir dos cálculos, tá? Só para caso vejam algum dia, tá? No sistema de refrigeração, lá na planta, esse gráfico aqui cheio de dados, não se assustem, tá? Ele é uma tabela desenvolvida um gráfico desenvolvido para substituir as tabelas, tá? Mas ele vai ter a mesma curva, ó, mesmo desenho, reparem, que os exercícios que nós estamos fazendo aqui. Claro que o meu aqui, ó, ele é muito mais limpo, né? Ele vai ter 2 valores de pressão e 3 valores de entalpia, tá? Aqui, ó, ele sempre vai ter essa característica. Neste canto aqui, ó, sempre vai ser a entrada do dispositivo de expansão e logo abaixo, quando termina um trecho, o que um trecho significa? Tá? Um equipamento. No início do trecho é a entrada naquele equipamento, no final do trecho é a saída daquele equipamento, tá? Aqui, ó, eu escrevi tudinho que eu tinha falado para vocês, tá? O passo a passo para se encontrar. Independente desses números aqui, é que esse aqui eu já tinha feito com essa numeração, porque foram os primeiros exercícios, tá? Mas eu botei aqui, ó, na entrada do dispositivo de expansão, o estado do fluido é sempre líquido saturado, tá? Depois do dispositivo de expansão, a ordem, a sequência dos componentes é sempre a mesma. Dispositivo de expansão, evaporador, compressor e condensador. Posso começar por osso, posso começar lá pelo condensador. Então, vai ser condensador, dispositivo de expansão, evaporador e compressor. Sempre nessa ordem, um ciclo, tá? Não posso ter o evaporador logo em seguida o condensador, não existe, tá? Então, na entrada do evaporador, eu tenho líquido saturado mais vapor saturado. Na entrada do compressor, eu tenho vapor saturado. E na entrada do condensador, eu tenho vapor superaquecido, tá? Lembrando que a leitura do líquido saturado,
a leitura do líquido saturado mais vapor saturado e a leitura do vapor saturado sozinho, esses três eu faço a leitura lá na tabela de saturação. Deixa eu ver quem entrou aqui para eu botar o nome. Ronaldo e Ronaldo. Ronaldo entrou com 2 nomes diferentes. Deixa eu aceitar. Tá? Beleza. Botei essa colinha para vocês aqui e depois eu fiz essa daqui, ó. Este gráfico aqui, ele não tem a numeração. Em vez da numeração, eu botei a posição dos elementos, tá? Então, essa linha de cima aqui, ó, horizontal, ela é sempre o condensador, tá? Essa linha horizontal também de baixo é sempre o evaporador. Essa daqui, ó, que sai para fora do gráfico original, é a do compressor. E essa daqui, ó, retinha vertical, é do dispositivo de expansão. Sempre. Então, se eu for chamar esse canto aqui de 1, ou de 4, ou de 3, não faz mal. Eu tenho que seguir a sequência. Se este daqui, ó, tá aqui as setinhas do fluxo do sistema, tá? O sistema sempre tem esse fluxo. Sai do evaporador, vem para o compressor, vai para o condensador, vem para o dispositivo de expansão. Volta para o evaporador, segue esse fluxo aqui. Como eu vou numerar esses 4 pontos, tá? Aí fica a critério e conforme eu vou resolvendo o meu exercício, tá? O que me facilitar. Então, aqui, ó, é o comportamento do fluido durante todo o condensador. Mas, como a gente falou várias vezes, o que me interessa é como entrou no condensador, como entrou no dispositivo de expansão, como entrou no evaporador, tá? É um gráfico pH, tá? Pressão e entalpia. Sempre tem esse comportamento. Vamos começar pelo compressor, tá? Eu gosto de começar pelo compressor. Tá? Aqui, ó, este ponto em azul é a entrada do compressor. O compressor vai promover sempre um aumento de pressão, tá? Seguido de um aumento de entalpia também. Ó, reparem que neste ponto azul aqui, ó, para este outro ponto que agora tá azul clarinha, deixa eu subir um pouco o gráfico aqui, ó. Do ponto clarinho para o ponto azul, tá? O ponto azul clarinho tá em uma baixa pressão e uma média entalpia ali. Nesse outro ponto superior aqui, ó, ele aumentou a pressão. Imaginem que esse ponto aqui, ó, se eu fosse fazer uma leitura aqui teria um valor. O outro aqui em cima, a leitura seria um valor logo acima. Então, é um valor maior. Não precisa ter valores descritos. Só que um está aqui embaixo, o outro está lá em cima. O que está em cima tem uma pressão maior. Do mesmo jeito que a leitura desta coordenada assim também. Quem tiver mais próxima do zero é menor. Essas duas aqui, ó, esses 2 pontos, eu não leio os 2 pontos no mesmo lugar de entalpia, ó, esse ponto de cima e esse ponto de baixo. Quando eu vou ler a entalpia nessa coordenada aqui, ó, as duas estão em cima do mesmo ponto, ó. Tanto esse daqui quanto esse daqui, eles têm o mesmo valor. Mas eles têm o mesmo valor de pressão? Esse ponto aqui, ó, e este daqui, eles têm o mesmo valor de pressão, gente? Não. Não. O ponto de cima tem uma pressão maior e o ponto de baixo tem uma pressão menor. Deixa eu aceitar o colega. Tá? Então, aqui eu botei só os nomes. Sempre vai ser assim. O compressor na direita, o dispositivo de expansão lá na esquerda. O condensador na parte de cima e o evaporador na parte de baixo. Lembrando que o evaporador é a câmara fria. Tá? O condensador é o lado quente, tá? Não vou dizer câmara quente, porque câmara quente é só quando eu tenho o intuito de aquecer o ambiente. Quando eu não quero aquecer, na verdade, eu estou só resfriando o meu fluido, né? Condensando ele. Mas a ordem é sempre essa. A partir desse gráfico aqui, ó, eu posso tirar várias conclusões. Como que? Quais são os dispositivos
que trabalham com pressão alta nas entradas, gente? Dos 4 que nós temos, quais dos 2 que tem fluido a alta pressão na entrada? Me respondam só olhando o gráfico. Condensador e de expansão. Condensador e o dispositivo de expansão. Ó, essa linha todinha aqui, ó, é quem? O condensador. Onde é que ele entra? Aqui, no início da linha, né? Tem uma seta, vem daqui para cá. Então, no início da linha é a entrada do condensador. Ele não está na reta da pressão mais alta? Sim. Qual é o outro ponto que também está na reta da pressão mais alta? O que eu digo com pressão mais alta? Eu vou ter este valor de pressão, que vai pegar este ponto e este ponto. Esse primeiro aqui, onde está o mouse em cima, é a entrada do condensador. E este outro aqui, onde está o mouse em cima, é a entrada do dispositivo de expansão. Então, o fluido tem 2 pressões dentro de um sistema de refrigeração, a pressão alta e a pressão baixa. Ele sempre vai entrar a alta pressão no condensador e no dispositivo de expansão, tá? Do mesmo jeito, se eu ler a pressão aqui embaixo, ó, vai pegar 2 pontos. Vai pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Quem é esse ponto aqui que eu tô com o mouse em cima? A entrada do evaporador. Aqui, ó. E este outro ponto aqui, ó, a entrada do compressor. Então, enquanto na entrada do condensador e do dispositivo de expansão eu sempre tenho fluido a alta pressão, na entrada do evaporador e na entrada do compressor eu sempre tenho fluido a baixa pressão, tá? Então, esta pressão aqui é sempre igual a essa, enquanto esta pressão aqui é sempre igual a essa, tá? Lembra que eu falei para vocês, H1 igual a H2. Por que eu falei H1 igual a H2? Naquele primeiro exercício em que a gente numerou, tá? Assim. Foi interessante a gente numerar ele assim. Então, esta entalpia aqui, ó, deste ponto, é a mesma entalpia deste ponto. Então, H1 é igual a H2, tá? Só que não é H1 igual a H2, não é os números que sempre são os mesmos, e sim as entradas, tá? Este H aqui é sempre igual a este H aqui, tá? Então, para não botar os números, para não confundir, a gente precisa saber que o quê? Que o H, aqui, ó, o que é o H? Entalpia. O H, né, na entrada do dispositivo de expansão, independente do número que ele seja, é sempre igual ao H na entrada do evaporador, tá? É essa a regra. Não dá para visualizar neste gráfico aqui, porque é um gráfico que faz relação pressão e entalpia. Mas, pelas tabelas, eu consigo correlacionar as entropias, tá? Que é a outra coluna lá. Eu sempre tenho colunas de volume específico, que eu não uso nesse tipo de exercício. Tenho colunas de energia interna, que eu também não uso nesses exercícios. Tenho coluna de entalpia e, por último, de entropia, tá? Diz lá em cima, fica descrito certinho, tá? Pelas tabelas, eu posso chegar a essa conclusão aqui, ó. Eu uso para descobrir alguns valores, então é interessante eu saber que o S, ou seja, a entropia na entrada do compressor, é sempre igual ao S, né? A entropia da entrada do condensador, tá? Isso me possibilita encontrar o valor, tá, da entalpia lá no condensador. No condensador, eu tenho vapor superaquecido, né? Então, quando eu vou ler a entalpia do condensador, eu tenho que ir lá na tabela do vapor superaquecido. É o único valor que eu leio lá. É a tabelinha mais chata. Como ela lida com pressão, eu preciso de um valor de entropia para me localizar. Que valor vai ser esse? Vai ser sempre a da entrada do compressor, que eu já li. Então, eu só copio, tá? Esse aqui é o passo a passo para vocês terem, tá? Eu já falei tudo, a maioria vocês já copiaram, mas só para ter direitinho, porque vão precisar depois lá para os exercícios, tá? Vamos fazer 2 exercícios, então, sobre isso.
para ficar bem entendido. Aí vocês tiram as dúvidas de vocês sobre isso e amanhã a gente vai entrar em outra parte da matéria. A gente vai fechar essa parte de refrigeração, tá? Espera aí que eu não tô conseguindo entrar. Aqui. Nós resolvemos esse primeiro exercício aqui. Tá? Um refrigerante 134A é utilizado para um ciclo de compressão de vapor, em que o vapor saturado entra no compressor a 0 graus Celsius. Tá? E o líquido saturado deixa o condensador a 26 graus Celsius. A vazão máxima do refrigerante é 0,08 kg por segundo. Sabendo que a temperatura do compartimento frio é de 0 graus e a do compartimento quente, ou seja, o condensador, né, e o frio evaporador, é de 26 graus, determine. Tá? Nós fizemos esse aqui. Tem aqui o passo a passo, os valorzinhos, tá? Tirados lá da tabela, tá? Todos esses 3 exercícios, tá? Que tem nesse PDF, todos os valores de entalpia eu consigo ler na apresentação que eu mandei para vocês, tá? Vou mandar de novo no final da aula os 2, tá? Eu peguei exercícios que todos tivessem valores ali nas mesmas tabelas que a gente possa achar, tá? As outras são iguais, mas só para não ficar um monte de tabela de fluidos diferente, todos os exercícios são de R134A, tá? E todos os valores eu consigo ler nessa minha apresentação aqui que eu montei para vocês. Ó. Já mandei para vocês, tá? Vou mandar de novo salvando em PDF. Tá? Esse aqui foi aquele exercício, ó, passo a passo que nós fizemos. Depois dos valores, tá aqui, ó, todas as tabelas. Vocês podem consultar aqui, tá? Lá para fazer o exercício. Vou voltar para minha aula aqui, tá? O exercício 2, gente, ele correlaciona com o exercício 1 para vocês terem uma percepção de o que acontece se aumentar ou diminuir a diferença de temperaturas dentro do sistema, tá? Vamos olhar só para a tabelinha aqui. O que eu tinha nessa tabelinha? Eu tinha do ponto 1 ali, que eu chamei de entrada do dispositivo de expansão. Eu tinha 26 graus Celsius. No evaporador e no condensador, eu tinha 0 graus Celsius. E no condensador, eu tinha 30 graus Celsius. Por que 30 graus Celsius aumentou? Porque era o menor valor lá que eu tinha. A gente vai ver isso de novo, tá? Eu trabalhava, então, com uma diferença de temperatura de mais ou menos aqui, ó, de 26 a 30, né? Se a menor tem 0 e a maior tem 30, a maior diferença de temperatura entre as duas é 30 graus, não é? Varia de 0 a 30. Esse exercício aqui, ó, ele faz uma variação maior para a gente comparar, tá? O que ele fala? No exemplo anterior, considera que o vapor saturado que sai do evaporador entra no compressor a menos 12 graus Celsius, tá? E o líquido saturado, tá? Se é líquido saturado, ele está saindo da onde? Está entrando aonde o líquido saturado? Só para eu me localizar, ó. Às vezes ele fala o equipamento, às vezes ele fala o estado, tá? Então, é curtinho, mas vamos ver com calma. Considere que o vapor saturado que sai do evaporador entra no compressor. Então, já foi direto. Falou onde ele entra, que é o que me interessa. Entra no compressor a menos 12 graus Celsius, tá? Então, agora, ele não vai entrar mais a 0 graus, como foi no exercício, sim a menos 12. E ele fala isso aqui também, ó. O líquido saturado sai a uma pressão de 9 bar. Se ele é líquido saturado, ele está saindo da onde e entrando aonde?
Entrando no dispositivo de expansão. Entrando no dispositivo de expansão, tá? Sai uma pressão de 9 bar do condensador, tá? Ele dá a dica até que é entrando no condensador, que é saindo do condensador, né? Ele sai uma pressão de 9, isso, sai do condensador e entra no dispositivo de expansão, tá? Agora, ele, em vez de dar a temperatura, ele deu o quê? A pressão, 9 bar. Então, o que a gente vai ter da nossa tabelinha? Vai ter a mudança desses, que antes era 0 graus Celsius, para menos 12, tá? Antes, qual era a minha variação de temperatura? Era de 0 a 30. A minha maior variação era de 30 graus, de 0 a 30. Agora, a minha maior variação, tá? Ignore esses 40, que esses 40 a gente vai achar depois. É de menos 12 a 35,5. Então, a minha variação é muito maior. É de quanto? De menos 12 para 35,5 tem que diferença de temperatura? Se eu tenho uma temperatura de menos 12 e vou até mais 35,5, quanto variou a minha temperatura total aí no final, gente? 47,5. 47,5, tá? Os menos 12, ele fala aqui, ó. Da onde que ele tirou esse 35,5? Porque ele fala aqui, ó, o líquido saturado sai a uma pressão de 9 bar do condensador. Se ele sai do condensador, ele está entrando no dispositivo de expansão. Só que eu não quero saber a pressão, eu quero saber a temperatura para botar ele aqui, tá? Então, eu vou consultar onde? Lá nas minhas tabelas. Aqui. Ele me deu em pressão, tá? Em pressão, gente. Se é dispositivo de expansão, qual é o estado do fluido que eu tenho? Líquido saturado. Então, ele me diz que vai a 9 bar. Eu passei a transferência para vocês de bar para quilopascal? Ou passei só de megapascal para quilopascal? Não? Então, anotem essa conversão aí, caso não tenha anotado. De megapascal para quilopascal, eu tenho certeza que eu passei, tá? Um bar, gente, um bar de pressão é igual a 100 quilopascal, tá? Então, se quiserem fazer essa conversão, muita coisa vem em bar. Um bar é igual a 100 quilopascal. Se lá eu tenho 9 bar, quanto vai dar isso em quilopascal, gente? 900, tá? Então, eu vou lá consultar 900 quilopascal. Aqui, ó, 900. Quando eu tô a uma pressão de 900 quilopascal, qual é a minha temperatura? Confiram aqui, ó. Temperatura. 35,53, tá? Como eu estava lidando, repararam que no exercício aqui, ó, eu estava trabalhando só com temperaturas. Todos os dados ele me deu em temperatura. Só agora, no 2, no finalzinho do 2, que ele me disse no lugar de uma temperatura, ele não me deu esses 35,5. Ele me deu uma pressão. Que pressão foi essa? De 9 bar, tá? Todas as tabelas, gente, correlacionam pressão e temperatura. Se todos os meus dados estão em temperatura, eu vou trabalhar com temperatura. Se for um exemplo como nesse caso, todos os meus dados estão em temperatura, apenas um dado está em pressão. Então, eu vou pegar e ler lá na tabela a minha temperatura correspondente a esta pressão. Como é que eu faço isso? Todos os meus dados estão em temperatura, só um está em pressão. Então, eu vou ver a temperatura respectiva dessa pressão. O que é isso? Olhem aqui, ó. Falei para vocês que
As tabelas de saturado, eu tenho 2 tipos de entrada. O que é quando a gente fala de entrada? Entrada de dados. Ou eu entro com temperatura, ou eu entro com pressão. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, eu entro com o quê? Que tipo de dado de entrada é essa tabela que vocês estão vendo? Não é pressão? Pressão. Por quê? Isso mesmo. A primeira tabela é pressão, tá? Só que de cada pressão eu consigo ver a temperatura respectiva. A primeira aqui, ó. Quando eu tenho uma pressão de 60 kPa, quer dizer que eu estou a uma temperatura de menos 37,07. Aqui, 100. Se eu estou a uma pressão de 100 kPa, quer dizer que eu estou a uma temperatura de menos 26,43, tá? Com a pressão eu consigo ler a temperatura. Ah, se eu estou a uma pressão de 500 aqui, ó, 500 kPa, eu estou a uma temperatura de 15,74 graus Celsius, tá? O inverso também é verdadeiro, gente. Ah, eu tenho todos os meus dados em pressão. Aí eu só tenho um dado que está em temperatura. O que é mais fácil eu fazer? Pegar esse um dado que está em temperatura e passar para pressão. Se ele está em temperatura, eu tenho que entrar com temperatura. Essa tabelinha aqui que nós estamos vendo, ela entra com pressão. Logo em seguida, na verdade antes, primeiro é temperatura, mas a ordem não faz diferença, é só a ordem que as tabelas estão, tá? Eu tenho essa daqui, ó, que entra com temperatura, porque é a primeira coluna. Eu consigo fazer o inverso, certinho, tá? Se eu tenho 140... Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, se eu tenho uma temperatura de 140, quer dizer que eu estou aqui pressão 51,64. Se eu estou a uma temperatura de 0 graus Celsius aqui pressão eu estou 292,82 kPa. Então, a conversão é essa, gente. É só eu ler uma e ver a respectiva, tá? Aí, trabalho com pressão ou trabalho com temperatura? Trabalho com os dados que eu tiver, tá? Se eu tiver mais dados em pressão, trabalho em pressão. Se eu tiver mais dados em temperatura, trabalho em temperatura. Se eu tenho um pouco de cada, tenho que deixar tudo numa mesma unidade para me guiar naquela tabela ali, tá? Então, esse exemplo aqui fez isso. Ele foi lá e mudou as temperaturas baixas. Em vez de ser 0 graus, ele passou para menos 12 graus Celsius, tá? E ele também mudou... Oi. Essas tabelas aí que tu mostrou, a primeira e a segunda, elas são diferentes, o resto dos valores? Ou só a entrada ali que é diferente? Então, é só na entrada, só tem um porém, tá? A pergunta do colega é bem interessante. Por quê, gente? Vamos mostrar uma aqui para vocês que tenha respectivo. 500. Eu não vou ter exatamente os mesmos valores para comparar. O que eu quero dizer com isso? Como esse aqui é a entrada em temperaturas, eu vou ter valores de temperaturas inteiros, tá? Ó, é 40, 36, 32, 16, 0. Quando eu tô a 0 de temperatura, qual é a minha pressão? 292,82. Eu não tenho como ver a tabela oposta. Pela lógica, se eu entro com temperatura, eu leio 292,82. Quando eu ler essa pressão, eu tenho que achar a mesma temperatura. Entenderam com o que eu quis dizer? As leituras com a entrada deveria ser o mesmo valor, né? Só que são sempre valores fracionados, ó. Por exemplo, aqui, 4 graus Celsius de temperatura, eu tenho 292,82 de pressão. Quando eu vou lá, então, na ó, outra não tem na tabela de pressão, eu não vou ter essa pressão quebrada para tentar entrar com ela. Se ela tivesse aqui, ó, 292,82, quanto eu ia ter que ler em temperatura? Sim, aí não tem o 0 grau. 0, né? Deveria ser. Mas como eu entro com uma temperatura
inteira, menos 26, menos 30, menos 42, eu leio uma pressão quebrada. Se eu for fazer o inverso, ó, se eu entrar com pressão, eu não tenho pressões quebradas, eu não tenho 62,5, só tenho 60, 180, 100, 120, tá? Então, eu tenho que ver bem com o que eu vou entrar ali e não tenho como comparar, mas em teoria tem que bater os mesmos valores, entendeu? Se eu entrasse com a mesma temperatura ou com a pressão respectiva. Foi isso que me perguntou, né? Ok, isso aí. Teoria foi. Teoria é, né? Mas acredito que sim, é que a gente não tem como conferir por causa dos valores quebrados. Só. Então, vamos lá. Vamos todo mundo calcular essa aqui junto comigo, então, por favor, gente. Tá? O calcular é tranquilo. Mas o importante é a gente se localizar, tá? Então, como eu não vou ficar passando, tá? De um slide para o outro ali, porque um é apresentação e o outro é PDF, a gente vai anotar esses dados e encontrar, tá? Todo mundo aí, as respectivas entalpias, tá? Depois que você achou nas entalpias, o cálculo é tranquilo, tá? Nessa tabelinha aqui, o 1 eu chamei de quê? Entrada do dispositivo de expansão. Então, anotem aí, ponto 1. Ponto 1, entrada do dispositivo de expansão. Vamos achar todos os valores, depois a gente calcula. Entrada do dispositivo de expansão. Com o que eu entro? Com ou temperatura ou pressão e o estado. O estado em que o fluido está, eu sempre sei. Ali botou a situação, tá? Mas tanto faz, como vocês vão chamar. Como é que está o fluido na entrada do dispositivo de expansão? Sempre está líquido saturado. Ah, eu decorei isso, eu não quero anotar. Eu sei que é dispositivo de expansão, eu sei que é líquido saturado. Então, tudo bem. Eu ainda anoto, até hoje. Eu boto lá, entrada, ponto tal. Entrada do dispositivo expansão, líquido saturado. Sei o estado. A que temperatura eu vou consultar quando eu estou vendo lá o dispositivo de expansão, gente? A que temperatura que eu vou consultar? O estado eu já sei, líquido saturado. E a temperatura? 35,5. 35,5, tá? Beleza. Agora bota lá, ponto 2. Entrada do evaporador. Pressão em bar? Essa pressão aqui está em bar. Como a gente está entrando com as temperaturas, a gente só consultou aquela vez, a gente não precisa anotar as pressões. Vamos entrar só com temperatura. Caso a gente fosse entrar com pressão, a gente ia precisar converter. Mas é uma conversão bem simples essa. Quando eu quero passar de bar para quilopascal, eu só multiplico por 100, tá? Se eu fosse ler lá na tabela, em pressões, eu teria que multiplicar todos. Mas aí eu pego meu valor, multiplico por 100 e posso ler. Porque as tabelas sempre vêm agora, para não dizer sempre, agora tá vindo umas com bar, tá? Tem umas outras unidades. Em vez de vir quilojoule, reparem que a entalpia, ela vem quilojoule por HG. HG é a mesma coisa que quilo, tá? Tem algumas que em vez de vir em quilojoule, tá vindo quilocal para se achar. Mas só quem trabalhar com quilocal. Normalmente, em circuitos de refrigeração, é quilojoule que a gente trabalha, tá? Mas uma boa observação do colega ali, porque a gente sempre tem que se atentar à pressão e à temperatura, à unidade. Não pode procurar um valor na tabela entrando com um valor nada a ver. Aqui no Brasil, provavelmente as tabelas, se a gente baixar dos livros e tal, posso mandar para vocês alguns. Vem sempre nos apêndices dos livros, tá? Posso mandar apêndice se vocês quiserem. Provavelmente vem sempre vem com temperatura em graus Celsius. Mas com certeza lá nos Estados Unidos não vem em graus Celsius, vem em outra unidade. Quanto à temperatura,
Se a tabela está em português, a gente já não se preocupa muito. Mas se a tabela está em inglês, eu tenho que observar também a temperatura, tá? Porque provavelmente vai vir em Fahrenheit, não vai vir em graus Celsius, tá? Então, é muito importante a gente se atentar às unidades, para ver se está tudo batendo. Ponto 2. Entrada do evaporador. Qual é o estado? Líquido saturado mais vapor saturado. Ou líquido mais vapor, como quiserem chamar. Líquido mais vapor, então. Isso. Líquido mais vapor. Tá? E qual é a temperatura que eu vou entrar? Menos 12? Menos 12. Então, anota ali, menos 12 para poder me encontrar. Beleza. O ponto 3 vai ser entrada do compressor. Entrada do compressor. O estado é vapor saturado. O estado é vapor saturado. A temperatura... Oi? Entrada saturada? Entrada do compressor. Tá, entrada do compressor é entrada saturada. Vapor saturado. Vapor saturado. Vapor saturado. Entrada saturada não temos. Líquido saturado, vapor saturado, líquido mais vapor e vapor superaquecido. São as únicas opções. Mais adiante a gente tem subresfriamento também, mas é um pouquinho além. No compressor, nós vamos entrar com um dado também de temperatura, a menos 12 graus Celsius. É com essa temperatura que a gente vai se achar ali. Tá? Lá no compressor, no condensador, ponto 4 ali é a entrada do condensador. Ponto 4 é a entrada do condensador. Tá? Entrada do condensador. A entrada do condensador, o estado é vapor superaquecido. Então, anota, vapor superaquecido. O único dado diferente, tá, de encontrar é o do vapor superaquecido. Por quê, gente? Porque ele é uma tabelinha diferente. O que que eu preciso? Vou botar para vocês aqui, ó. Tá? Vou botar aqui a tabela para vocês. As de saturação, líquido saturado, vapor saturado e líquido mais vapor, eu encontro aqui, ó, tá? É tranquilo. A única que eu preciso me atentar um pouquinho mais é a de vapor superaquecido, porque são tabelas que vão vir assim, ó, tá? Cada quadrado desses tem o quê? Uma diferente pressão. Então, o primeiro dado que eu entro aqui, ó, é pressão. Da onde que eu vou tirar essa pressão? Ah, eu não sei qual é a pressão. Gente, na entrada do condensador, é alta ou baixa pressão? Na entrada do condensador. Alto. Alta. Ela é alta, eu sei que na entrada do condensador é sempre alta e eu sei que a pressão na entrada do condensador é igual à pressão de qual outra entrada? Do dispositivo de expansão, tá? Olhem lá o desenho. Cadê o desenho aqui? Opa. Olha o desenho.
Aqui, ó, entrada do condensador é sempre em alta pressão. Também alta pressão no dispositivo de expansão. A pressão neste ponto aqui não é igual a esta pressão aqui? Sim. Então, o primeiro dado que eu tenho que entrar é com pressão. Como é que eu vou saber essa pressão aqui? Tá? Como é que eu vou saber essa pressão aqui? Deixa eu botar no exercício. Opa, aqui não, é aqui mesmo. Como é que eu vou saber essa pressão aqui? Essa pressão aqui é a entrada do condensador. A pressão de entrada do condensador tem que ser igual à pressão do dispositivo de expansão. Como é que eu sei a entrada do dispositivo de expansão? Opção 1, o exercício vai me dizer, tá? No dispositivo de expansão entra tantos graus, tá? Que foi esse caso aqui, ó. Não falou para vocês, ó. O líquido saturado sai a uma pressão de 9 bar do condensador. Se saiu do condensador, entrou no dispositivo de expansão a 9 bar. Então, a gente sabe que a pressão que a gente tem que entrar é 9 bar, tá? Aí vocês podem me perguntar, ele disse que a pressão era 9 bar. Mas se ele não falasse, se o exercício não falasse, por que a gente fez nesse exercício? Dos 4 ali, 3 dados, ele me disse em temperatura. Um dos dados, ele me deu em pressão. Aí eu fui lá e olhei a respectiva temperatura. Eu procurei em 9 bar, a respectiva temperatura era 35,5, tá? E aí eu sei que a pressão é 9 bar lá. Então, a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 4, porque no condensador a pressão é sempre igual à do dispositivo de expansão, tá? Se ele tivesse me dado as 4 temperaturas, eu não teria essa pressão. Como não, gente? Se no lugar da pressão, aqui ele não tivesse me dado a temperatura, com a temperatura eu não posso ir lá e ler a pressão? Se ele não tivesse me dado 9 bar, ele tivesse me dado direto os 35,5, que era o que eu precisava inicialmente. Da onde que eu ia achar esses 9 bar? Eu ia lá na tabela, procurar os 35,5 e achar o respectivo 9, que era a pressão, tá? Então, eu teria essa pressão aqui. Eu sei que a pressão do condensador é sempre a pressão do dispositivo. É este primeiro dado que eu vou achar. Então, eu anoto ali, pressão 9 bar, que é o dado de entrada. Qual é o outro dado que eu entro na tabela de superaquecido? Aqui, ó, a gente falou, a gente procura primeiro a pressão. Depois que achou a pressão, a gente procura a entalpia, a entropia, a respectiva entropia. Por quê? A entropia do condensador é a mesma entropia do compressor. Isso eu botei para vocês aqui. Não é nesse aqui. Nesse aqui, ó. O S do compressor é o mesmo S do condensador, tá? Então, quando eu vou lá e leio a entalpia do compressor, eu já anoto a entalpia a entropia também, para ter esse dado, tá? Vamos fazer um por um, achar os valores um por um, tá? Nosso primeiro lá, tá? Vou botar na imagem das tabelas para a gente se achar. Temos lá todos os dados de entrada. Vamos achar agora. Qual era o ponto 1? O dispositivo de expansão. O estado do fluido no dispositivo de expansão é líquido saturado. Então, eu tenho que olhar na tabela de saturado. Beleza, vou olhar na tabela de saturado. Já estou ali no estado certo, saturado. Com qual temperatura eu vou entrar, gente? No ponto 1. Vou entrar com 35,5. É o dado lá que eu tinha, tá? Nessa tabela aqui, ó, eu não tenho 35,5. Eu só tenho 36. Vou anotar, vai dar um pouquinho diferente do exercício,
Porque tem algumas tabelas, aí depende do fornecedor da tabela ou do livro, tá? Porque os livros também têm tabelas no final chamadas de apêndice, tá? Essa tabela aqui tem 40, 36, 32, 28, 26, varia assim. Tem outras tabelas mais completas, que tem de meio em meio, por exemplo. 40, 40,5, 41, 41,5, vai depender da tabela, sabe? Umas mais completas, outras menos completas. Essa aqui é uma meio termo, ela é boa, só que ela não é tão completinha. Quando ela é muito completa, ela é muito extensa, né? Aqui eu não tenho 35,5, mas eu tenho 36, que é muito próximo. Então, eu vou usar. Como a minha variação é de menos 12 graus Celsius para 35,5, é uma variação muito grande, não vai ser 0,5 graus que vai fazer diferença. Então, se eu tenho 35,5, eu vou usar esses 36 aqui para facilitar, tá? Deixa eu botar a telinha aqui. Eu tô lendo a entrada do dispositivo de expansão, tá? Aqui. Então, é líquido saturado. A minha temperatura é 36. Já tô no 36. Vou correndo a linha até o quê? Encontrar o líquido saturado, que é aqui, ó. 100,25. Então, esta aqui, ó, é a entalpia do ponto 1. H1 igual a 100,25. Anotem isso. Achei a primeira entalpia. H1 igual a 100,25. Tá? Achei o primeiro H. Tinha temperatura, sei o estado, só cruzei ali a linha com a coluna na tabela e achei. Ponto 2, gente. Aí que são elas. Ponto 2 é o quê? A entrada do evaporador. Preciso calcular a entalpia na entrada do evaporador? Por que, seu Paulo? Balançar a cabeça. Por que eu não preciso? Não Tá aqui, tem ó. já ali quando pede o valor dela lá, pelo que eu vi ali, naqueles 9 bar ali, não é ela? É do... Não sei se estamos falando da mesma coisa. Aqui, ó. Tá falando aqui do 9 bar, não é por causa disso. É por causa da entalpia. Lembram do desenho que a gente tem? Tá? A entalpia da entrada do dispositivo de expansão não é sempre igual à entalpia da entrada do evaporador? Então, toda vez que eu acho a entalpia do dispositivo de expansão, o equipamento seguinte a ele é a do evaporador. A do evaporador eu não preciso encontrar, porque ela é igual à do dispositivo de expansão. Então, a do evaporador a gente não precisa calcular nem achá-la na tabela. Quando a gente acha a entalpia do dispositivo de expansão, que nesse caso é o ponto 1, a gente achou H1. O evaporador é o ponto 2. H1, então, é igual a H2. Eu sei que H2 vale os mesmos 100,25, tá? Não vou falar H1 igual a H2 só, porque não é os números que importam. Mas, sim, entrada do dispositivo de expansão é sempre igual à entrada do evaporador. Então, eu achei a primeira ali, primeiro H no dispositivo de expansão. No evaporador, eu não preciso achar. Eu só copio o mesmo H. Então, se o meu H lá no dispositivo de expansão era 100,25, no evaporador vai ser os mesmos 100,25, tá? Feito. Então, o que a gente chamou ali de H2, matamos. Não precisamos fazer nada. Agora, o que a gente precisa fazer? A entrada do compressor, tá? A gente anotou lá. Entrada do
Compressor, entra vapor saturado. A qual temperatura? Menos 12 graus Celsius. Então, é com esta temperatura e este estado que a gente vai fazer o cruzamento na tabela. Vou lá procurar a temperatura de menos 12. Aqui, ó, menos 12. Vou seguindo a minha linha e vou parar em que coluna? Vou parar na coluna do vapor saturado. Então, eu tenho ali, ó, vou botar o mouse para o lado para não tapar, que em menos 12 graus Celsius, quando é vapor saturado, eu tenho uma entalpia de 240,15. Então, a minha entalpia é de 240,15, tá? Cruzei a linha com a coluna, achei o meu valor. Tranquilo. Feito isso, então, só falta mais uma. Quem? O condensador, tá? O condensador é o que vem sempre depois do compressor, tá? Aí que tá o pulo do gato. Posso fazer tudo quando eu olhar lá, for resolver o meu compressor? Sim, tá? Mas como se repete sempre a entropia do mesmo jeito que a entalpia do dispositivo de expansão vai ser sempre igual à entalpia do evaporador, a entropia muda, né? A entropia do compressor, ou seja, o Szinho do compressor, vai ser sempre igual ao S do condensador. Como eu sei isso, tá? Eu, quando anotei aqui, ó, anotei a entalpia, né? Fui em menos 12 graus Celsius, procurei na coluna do vapor saturado. Eu já anoto a entropia também, para ter esse dado, tá? Quantas colunas eu tenho de entropia? Ó, entropia tá aqui em cima, ó, entropia. Tem uma coluna de líquido saturado e uma de vapor saturado. Se a entalpia eu li no vapor saturado, a entropia vocês acham que eu vou ler aonde? Também no vapor saturado, continua a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, menos 12. Quando eu li a entalpia, aqui, ó, no vapor saturado. Quando eu ler a entropia, também vai ser a do vapor saturado. Esse valorzinho aqui, ó. Deixa eu aumentar para quem está vendo no celular, ó. 140 entalpia, eu vou para o lado, leio a entropia. Então, S do compressor, ou S3, que aqui a gente chamou de ponto 3, vai valer... Me perdi aqui, 240 aqui, ó. 0,92. Então, S3 é 0,92. Tá? Anotei esses dois valores. Me esqueci de fazer isso, tá? Já não anotei, anotei só a entalpia. Não tem problema. Quando eu chegar lá no condensador, eu vou precisar de um valor de entropia. Eu vou me lembrar, vou voltar na tabela e anotar esse também, tá? Mas, por regra, eu já anoto, facilita ali. Agora é a tabelinha que é um pouquinho mais chata, a de vapor superaquecido. Por quê? Agora é o meu último ponto. O meu último ponto é a entrada do condensador. Na entrada do condensador, eu tenho vapor superaquecido. Então, eu preciso ir na tabela do vapor superaquecido. Vou lá na tabela do vapor superaquecido. É essa aqui. De novo, tem vários quadrados. O que diferencia um valor do outro? A pressão. Aqui, gente, onde diz aqui, ó, no início do quadradinho, a pressão. Tá? A gente tinha calculado os 9 bar para quilopascal, não foi? 9 bar são quanto quilopascal? 900. 900 quilopascal, beleza. Mas qual é a unidade da pressão aqui? Tá em quê? Megapascal. Eu tenho 900 quilopascal. 900 quilopascal são quantos megapascal?
Isso vocês anotaram, de megapascal para quilopascal ou de quilopascal para megapascal. Tenho certeza. 0,009. Não dá tanto assim. Vejam aí o que vocês anotaram. Divide por 1000. Divide por 1000. 900 dividido por 1000 dá quanto? 0,9? 0,9, tá? Então, eu tenho que procurar o 0,9. A minha pressão de entrada é 0,9. O que eu tenho aqui? 0,06, 0,10, 0,14. Vou indo, porque eu tenho várias tabelas. Ó, 0,6, 0,7. A próxima, eu dei um zoom aqui, ó, na tabela. 0,9. Então, vou lá primeiro na tabela da pressão que eu quero. De novo, qual é a pressão que eu quero? A pressão em que o dispositivo de expansão trabalha. Tá? Achei a pressão, 0,9. Como é que eu vou ler a entalpia? Eu sei que a entalpia do compressor, aquela que eu anotei, é a mesma entropia do condensador. Qual foi a entropia que eu anotei? O S3. S3 vale quanto? 0,93, eu anotei. Então, o que é o S? Aqui onde está o S, ó. Vou lá e procuro... Não, 0,92 era, né? Eu me perdi agora. Foi 0,92 que eu anotei, não foi? 0,92. Vou lá e procuro na coluna da entropia o meu S. Qual é o meu S? 0,92. Do lado vai estar a minha entalpia. Então, se o 0,92 está aqui, a minha entalpia de H4 é 271,25. Tá? Anotei esses 4 valores. Gente, a maioria dessas coisas que eu falei para vocês aqui tá escrito, tá? No papel que eu mandei para vocês ali, tá? Tá ali. Mas as entradas de tabela não. Como eu vi que ficou algumas dúvidas ou na hora posso esquecer, anotem essas observações, tá? Anotem essas observações aí. Vou fazer tipo umas observações genéricas, tá? Por quê? Porque se eu quiser começar com um dispositivo de expansão, o dispositivo de expansão vai ser 1. Se o seu Paulo quer começar pelo compressor, o compressor vai ser 1. Então, vai ser genérico para os números, tá? Observação 1. Para achar, botem aí, para achar entalpia do dispositivo de expansão. Observação. Para achar a entalpia do dispositivo de expansão, de expansão, entrar na tabela com os dados temperatura barra pressão. Por que temperatura barra pressão? Porque é um ou outro, tá? Entrar com os dados temperatura barra pressão e estado do fluido. Natália, temperatura barra pressão. A barrinha só assim. Por que um ou outro? Porque depende do exercício. Se tiver temperatura, entra com temperatura. Se tiver pressão, entra com pressão. Então, é um ou outro, digamos assim. Temperatura barra pressão e estado do fluido. Tá? Então, para encontrar a entalpia do dispositivo de expansão,
entrar com os dados temperatura barra pressão e estado do fluido. Então, eu tenho que entrar sempre com 2 dados. Ou temperatura e o estado do fluido, ou pressão e o estado do fluido. É assim que eu acho a entalpia do dispositivo de expansão. Próxima observação. Para encontrar a entalpia do evaporador. Para encontrar a entalpia do evaporador. Vírgula. Entalpia do evaporador igual para encontrar a entalpia do evaporador, vírgula, entalpia do evaporador igual à entalpia do dispositivo de expansão. Então, essa eu nunca procuro, tá? Eu já tenho, porque eu sei que ela é a mesma do dispositivo de expansão. É a do dispositivo de expansão que eu procuro. Como é que é, Natália? Para encontrar a entalpia do evaporador, vírgula, entalpia do evaporador é igual à entalpia do dispositivo de expansão. Tá? Deu. Beleza. Para encontrar a entalpia do compressor. Para encontrar a entalpia do compressor. Para encontrar a entalpia do compressor. Vírgula. Aí escrevam a mesma coisa lá que o dispositivo de expansão. Entrar na tabela com os dados de temperatura barra pressão e situação do fluido. Tá? Para encontrar a entalpia do compressor, vírgula. Entrar na tabela com os dados temperatura barra pressão e estado do fluido. A mesma coisa que diz lá no dispositivo de expansão. Tá? Todo mundo anotou? Para encontrar a entalpia do compressor, entrar na tabela com os dados de temperatura, barra pressão e estado do fluido. Todo mundo entrou? Todo mundo anotou? Beleza. Agora a última observação. Aquela que é do vapor superaquecido, mais chatinho. Para encontrar a entalpia do condensador. Para encontrar a entalpia do condensador. Para encontrar a entalpia do condensador, vírgula. Entrar na tabela com os dados de pressão, entrar na tabela com os dados de pressão
tá? Aí botem entre parênteses. Em vez de escrever pressão, botem só o P. P de pressão, né? Ou pressão. Entre parênteses. Pressão do dispositivo de expansão. E fecha parênteses. Abre parênteses. Pressão do dispositivo de expansão. E fecha parênteses. E... Dispositivo. Oi? Pressão do dispositivo. De expansão. E fecha parênteses. Entrar com a pressão, abre parênteses. Pressão do dispositivo de expansão, fecha parênteses. E entropia. E entropia. Abre parênteses. Entropia do compressor. Entropia do compressor. Feito? Entropia do compressor. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Tá. Tá? Então, gente, esse é o passo a passo. Eu sempre vou entrar nas tabelas com 2 dados, tá? A gente sempre vai fazer o cruzamento de uma linha com uma coluna, tá? Então, sempre 2 dados. Quais são os dados que eu vou entrar para encontrar o dispositivo de expansão? Temperatura ou pressão, depende do que eu tenho, e o estado do fluido. O que é o estado do fluido? Ou é líquido saturado, ou é vapor saturado, tá? Um desses 2. Achei um. Do evaporador, eu nunca preciso encontrar a entalpia. Eu sei que ela é a mesma do dispositivo de expansão. Então, eu só copio ela, tá? Para a entrada do compressor, bem parecido com o dispositivo de expansão. Eu vou entrar com 2 dados. Quem? Temperatura ou pressão e o estado do fluido, tá? Ou seja, ou vapor superaquecido, ou vapor saturado, ou líquido saturado. Vou entrar com 2 dados, tá? O único diferente é a entrada do compressor. Eu também vou entrar com 2 dados. Que dados são esses? Primeiro, a pressão lá em cima, que eu preciso saber qual é a pressão que eu vou entrar na tabela. Que pressão é essa? É a que está entre parênteses. É a pressão do dispositivo de expansão. Então, vou lá e anoto. Qual é a pressão que o dispositivo de expansão está? Vejo na tabela ali. Anoto. E com a entropia. Que entropia? A entropia do compressor. Tá? Que eu também anotei lá da tabela. Tá? Então, os dados é esse, gente. Vai aparecer um pouco de dúvidas na hora que estiverem fazendo os exercícios, tá? Mas isso é normal e aí eu vou respondendo vocês, tá? Mas, basicamente, ficou entendido onde eu tiro cada dado, mais ou menos como é que eu me acho? Quando nós começar a fazer, que vai aparecer os problemas é te procurar, né, Natália? Não tem problema. Tá? É que assim não adianta. Enquanto vocês não pegarem o papel ali e procurar o dado, sempre vai ficar entendido. É quando a gente faz e procura ali que surge a dúvida. Mas aí é normal, vai ser que nem um outro trabalho. Conforme vocês vão me perguntando, eu vou respondendo, tá? E assim é tudo, né, gente? Eu ali, é aqui, é ali, eu já pergunto e eu já dou a resposta. Aí a gente olha, claro, né? Aí quando a gente vai fazer, meu Deus, da onde surgiu isso? Tá? Mas é assim. Daí é assim, é fazendo e errando ali que a gente vai aprendendo, tá? Já enlouqueci bastante vocês hoje. Por hoje é só. E acabamos essa parte da matéria. Não quero misturar, porque o assunto de amanhã é outro. Então, amanhã a gente começa outra parte, tá? Fecha ciclos de refrigeração. Só deixa eu dar uma conferida aqui, ó. Ok. Ô, Natália, tu deu algum trabalho para nós fazer desse aqui que tu deu agora? Deu alguma conta dessas? Não, ainda não. Fica quieto, seu Paulo, fica quieto. Vocês querem que eu mande um exercício?
para vocês fazerem, não vai valer nada, não é obrigado a fazer, só para vocês verem o que se acha. Eu tenho uns exemplos aqui, eu posso mandar para vocês. Aí vocês veem os valores na tabela e tal, tá? Mas não tem trabalho. Esse aqui com certeza vai cair um exercício, tá lá no trabalho do final da disciplina, que eu vou dar no último dia. E aí a gente conversa, porque a nossa disciplina, ela acaba na dia 9, deixa eu conferir aqui. 9 é quinta-feira, né? Deixa eu ver aqui. 9 é quinta. Segunda é quinta. E aí, vocês já... vocês são a turma que tá acabando agora, né? Sim, Qual é a sim. próxima disciplina de vocês? Eu fui lá e me esqueci de perguntar, não sei. Não tivemos ainda. Oi? Na sexta eu começo outra matéria. Mas vocês já tiveram, agora que eu vi, porque é tecnologia dos materiais. Vocês já tiveram, é com outra turma. É contigo mesmo? Vai esperar o certificado. Mas eu não sei se é com vocês, não é outra turma? Não sei, eu fui lá e não perguntei. Tá, bom, até o final da semana eu confirmo, mas dia 10 eu começo outra disciplina, tá? Então no dia 9 vai ser a nossa última aula, e aí eu mando o trabalho. Como vai pegar todo final de semana e tal, a gente marca, tipo, para outra sexta-feira vocês me entregarem, que aí vocês têm todo final de semana e mais uns diazinhos para irem fazendo e tirando suas dúvidas, né? Okay. Ainda que eu faço isso, e Murphy sempre age contra mim, e todo mundo tira dúvida nos 2 últimos dias. Mas é sempre assim. Tá ok. Tá, confiram os nomes aí. Bruno Freitas, Rafael Garcia, Maurício, Marcos, Leandro Ortiz, Carlos, Josué, Isair, Fernando, Leandro Sokovski, Lucas Vieira, Rafael Vaz, Felipe, Dione, Walter, Luan, Diego Oliveira, Douglas, Adão, Selemias, Paulo Ronaldo e Rafael Garcia, que entrou em às vezes eu anoto 2 vezes, o problema é não anotar. Rafael Gonçalves, Natália. Faltou. Tá, eu escrevi uma coisa e li outra. Como eu falei o Garcia lá na frente, eu misturei. Uhum. Não, nas primeiras chamadas que eu tinha que conferir depois que eu botava Rafael G. Aí depois que eu me liguei que tinha 2, Rafael Gonçalves. E o Garcia, só salvava o passe. Tá bom, gente? Boa noite pra vocês, Tá bom, tá. bom descanso. Boa noite aí, tudo de bom. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.